Já estamos ao vivo no YouTube. Só um minutinho que nós já vamos iniciar. Pensam, vamos lá. Então, o tema da nossa noite hoje é os 7 selos e a adoração da eternidade. Eu coloquei aqui de Apocalipse 6 a 8, mas na verdade, Apocalipse 8, nós vamos ver apenas o primeiro versículo. E na semana que vem nós vamos ver os demais versículos quando falarmos aí das trombetas. Então hoje nós vamos ver os 7 selos, capítulo 6, e entre o 6º e o 7º selo, nós temos um interlúdio, que é uma visão da adoração na eternidade. Esse é o capítulo 7, nós vamos vê-lo também. No capítulo 7, eu já falei para os irmãos aqui no Zoom, e repito, eu tenho uma exegese nos versículos 9 a 17. Uma exegese é uma monografia interpretativa do texto bíblico, onde nós nos dedicamos nas línguas originais para entender o texto conforme o seu contexto, entre outras coisas. Então, essa exegese eu já disponibilizei aos irmãos, e aqueles que tiverem no Zoom, no final, eu encaminho novamente aqui no chat. Então, vamos lá, os 7 selos e a adoração da eternidade. Vamos começar com uma oração e depois nós vamos ler o texto. Pai, muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, ó Pai, porque nós temos o privilégio de aprendermos mais da Tua palavra, da revelação do Senhor e sermos mais uma vez desafiados a viver, ó Deus, uma vida conforme o Teu querer e a Tua vontade, de testemunho fiel para a Tua honra e para a Tua glória. Nos dê o entendimento, ilumine as nossas mentes para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Bom, antes de nós lermos o texto bíblico, eu gostaria de recapitular com os irmãos um pouquinho do que nós já estamos falando. Primeiramente, em termos de conteúdo, o Apocalipse é uma explicação teológica sobre toda a revelação. E o que nós chamamos de revelação é a Bíblia, as Escrituras. Nós estamos chamando aqui de revelação, especialmente a revelação bíblica. É chamada de revelação especial. Então, o Apocalipse, ele traz essa explicação teológica de toda a revelação. Na verdade, eu tenho estudado isso, inclusive, em um módulo que estou fazendo atualmente no AndroJumper. Na verdade, o entendimento correto do livro de Gênesis e a criação, e o entendimento correto da consumação da obra de Deus, e o Apocalipse nos ajuda nisso, faz com que nós entendamos todas as escrituras sagradas. Existe um livro chamado Criação e Consumação, justamente para trazer essa noção teológica, bíblica, de todas as escrituras sagradas, nesses 2 aspectos basilares de nossa crença. Então, o Apocalipse nos ajuda nisso e nos traz essa revelação. Ele não fala apenas do futuro, ele vai falar de futuro também, mas hoje, por exemplo, nós vamos começar vendo coisas que aconteceram em Atos dos Apóstolos, que estão registradas no livro de Atos dos Apóstolos, e aqui em Apocalipse nós temos uma visão simbólica, espiritual, daquilo que aconteceu e está registrado, foi registrado por Lucas lá no livro de Atos. Então, quando todos os símbolos são bem interpretados no Apocalipse, Cristo é o grande personagem do livro de Apocalipse. Se existe uma interpretação de Apocalipse que Cristo não seja o personagem principal, e vamos colocar isso de uma maneira mais geral. Se existe qualquer interpretação das Escrituras Sagradas que Cristo não é o personagem principal, essa interpretação tem que ser rejeitada. Porque Cristo é o herói de todas as narrativas bíblicas, Cristo é o herói de todos os textos bíblicos. As Escrituras têm o intuito de nos mostrar a beleza da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, enquanto
a promessa é feita, então nós temos Cristo ali sendo prometido, e no Novo Testamento o cumprimento da promessa, Cristo encarnado com o seu povo. Então Cristo é o personagem principal. A ocasião do capítulo 6 é da investidura de Cristo nos céus, após a sua passagem na terra. Nós vimos isso no último encontro, no último estudo. O capítulo 5 nos mostra essa ascensão de Jesus, essa investidura, quando Cristo foi entronizado nos céus. Isso está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2. Então, Cristo foi assunto aos céus, e depois dele ser assunto aos céus e ser entronizado, depois ele voltar para o céu e ser coroado como soberano do Senhor de todas as coisas, ele toma o livro, que está todo selado, 7 selos, em suas mãos, e tomando esse livro, tendo posse desse livro, o que ele faz? Ele abre o livro. É isso que nós temos aqui no capítulo 6. A abertura do livro. E aí, cada selo sendo aberto, acontecimentos no mundo, ou melhor, símbolos de acontecimentos no mundo são retratados aqui. É muito importante a gente entender que cada selo vai nos contar algo simbólico de algo que sim toca a realidade, sem dúvida alguma. Como o propósito de Deus é concretizado em toda a terra. Como o propósito de Deus é concretizado em toda a terra? Cada selo, quando aberto, determina algo na história. O 6º selo, temos o momento final da história, o grande dia da ira, a vinda de Jesus. Então, é interessante porque no 1º selo nós temos algo imediatamente depois da ascensão de Jesus. O 6º selo já é o momento final da história. É o dia da ira, é o dia do julgamento, é o dia da vinda de Jesus. Sempre o 6º selo, a 6ª trombeta, a 6ª taça do juízo, aponta para o juízo de Deus contra os ímpios. Por isso que o número 6 é o número da imperfeição, e por isso também que o número da besta é 666. Porque 3 vezes, 6º selo, 6ª trombeta, 6ª taça do juízo, nós vemos o juízo aos adoradores da besta. E no 6º selo, então, nós também temos um momento final, que é a vinda de Jesus, onde ele instaura o grande julgamento. O 7º selo, por outro lado, nós temos apenas um recontar, é um recomeço, é uma passagem. Nós vamos ver isso. Então, os 6 selos podem ser estruturados da seguinte maneira. Aqui é apenas um resumo. Esse resumo está no livro do Carson, D.A. Carson, que escreveu também juntamente com Moore e Morris. E nesse livro do D.A. Carson, eu trago exatamente essa citação na exegese que eu vou disponibilizar a vocês. Então, os 6 selos podem ser estruturados da seguinte forma: a vitória, matança, fome, morte, mártires clamando por justiça e, por fim, catástrofes da natureza, indicando a ira do Cordeiro, que é o dia da ira, é o dia do grande julgamento. Nós vamos ver isso com mais detalhes agora, mas antes vamos ler o texto bíblico. O texto diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Bom, nós vamos lendo por parte, e eu já quero destacar algumas coisas. Eu trouxe uma imagem aqui. Essa imagem eu encontrei na internet, domínio público, né, comum, você pode pesquisar no Google, você vai encontrar, é uma imagem grande. Aqui eu cortei ela para ficar separado nos slides e ser mais fácil também de nós enxergarmos. Então nós temos os 7 selos. O primeiro selo, há o cavaleiro branco. Quem é esse cavaleiro branco? O que significa isso? Os dispensacionalistas, e eu tenho falado para vocês que o dispensacionalismo
é uma forma de interpretar as escrituras sagradas. Os dispensacionalistas normalmente são pré-milenistas, mas nem todo pré-milenista é dispensacionalista. Existe o pré-milenista dispensacionalista. Então, o dispensacionalismo, eles dividem as escrituras em 7 dispensações. Nós não seguimos essa linha interpretativa. Ao contrário, nós consideramos herege. Nós seguimos uma linha interpretativa baseada nas alianças. Nós acreditamos na aliança e na continuidade do Antigo e Novo Testamento. O dispensacionalista não. Antigo é antigo, novo é novo, povo de Israel é povo de Israel, a igreja é a igreja, e o povo de Israel ainda vai ser restaurado e tudo mais. Então, é bem diferente. E o dispensacionalismo foi propagado no início do século XX por uma Bíblia chamada Bíblia de Scofield. Essa Bíblia era uma Bíblia anotada, isto é, uma Bíblia comentada. E Bíblia comentada se vende muito. Então se espalhou e a grande maioria dos evangélicos pentecostais que tiveram essa Bíblia e estudaram por meio dessa Bíblia, se tornaram então dispensacionalistas. Então por isso que hoje é muito em voga o dispensacionalismo. Nós também temos Bíblias anotadas, comentadas, como a Bíblia de Genebra, e atualmente a nossa editora Cultura Cristã lançou mais uma Bíblia comentada, justamente pelo entendimento de que o que mais se vende nas editoras são Bíblias comentadas. Então, para propagar uma teologia, a Bíblia comentada ela é muito, muito rápida. Por isso que o dispensacionalismo foi propagado dessa forma. Então, nós temos a Bíblia de Estudo de Genebra e, atualmente, foi lançado a Bíblia de Herança Reformada. E tem uma outra Bíblia de estudo, eu não sei se foi da nossa editora, mas ela é excelente também, que é a Bíblia de Estudo NAA. São 3 Bíblias de estudos que eu recomendo. Cuidado com Bíblias de estudo, porque elas têm muito heresias. Às vezes você pensa que aquilo que está lá embaixo, a nota de rodapé, é palavra de Deus. Não é. A palavra de Deus é o que está em cima. O que está embaixo é só comentário de alguém. E aí, dependendo de quem comentou, vai desvirtuar muito a teologia. É o caso da Bíblia de Scofield. E aí, nesse sentido, o dispensacionalismo, voltando aqui agora, ele acredita que esse cavaleiro aqui é o anticristo, porque o dispensacionalismo tem uma perspectiva de Apocalipse apenas futurística. Então, eles acreditam que aqui é o anticristo que vai ser vitorioso, que vai dominar o mundo. Esse é um problema muito sério. Então, por que não é o anticristo aqui? Primeiramente, porque se nós entendemos que o ato anterior do capítulo 5 é o ato da ascensão de Cristo, o que vem imediatamente após a ascensão? Jesus foi assunto aos céus, Atos 1, ele disse, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E aí, Atos 2, o que acontece? Os discípulos estavam em Jerusalém, o Espírito é derramado sobre eles e eles passam a pregar o Evangelho a todas as nações. É exatamente isso que nós vemos acontecendo. O cavaleiro branco, então, e eu observo que ele é bastante semelhante a um outro cavaleiro branco que vai ser descrito mais adiante. A diferença é que esse tem o arco, enquanto o outro tem a espada. Mas esse cavaleiro branco com arco, ele é vitorioso, ele tem uma coroa, foi-lhe dada uma coroa, então ele é da realeza. Então esse cavaleiro branco é o Espírito Santo. Não é o anticristo, não é Cristo, porque Cristo tem a espada e não o arco, mas é o Espírito que sai vitorioso. A ideia é o seguinte, a grande implicação da ascensão do Cordeiro, a grande implicação da morte e da ressurreição de Cristo é que agora o evangelho pode ser pregado a todo mundo. É isso que Jesus diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão a todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Eu vou destacar isso também em Apocalipse 12. Só abrindo um parêntese aqui. Eu estou me preparando para escrever minha dissertação de mestrado nisso, com base em Apocalipse 12, mostrar as implicações da ascensão em Apocalipse
com respeito à evangelização mundial. E é exatamente isso. Uma vez que Jesus ressuscita e é entronizado, Satanás é expulso do céu, Apocalipse 12, não pode mais enganar as nações, então o evangelho é pregado a todas as nações. É isso que nós temos aqui. O cavaleiro branco saindo vitorioso para vencer. Isto é, o evangelho, o espírito, o evangelho saindo a todo mundo vitorioso para vencer. E aonde quer que o evangelho seja pregado, pessoas se convertem. Continuando. O segundo selo, então, é aberto, e nesse segundo selo nós temos um cavalo vermelho, ou um cavaleiro vermelho. E esse cavalo vermelho, com seu cavaleiro, é dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Observe que esse cavaleiro, ele trabalha nos homens, ele tira a paz da terra, tira a paz dos homens, para que os homens, para que os homens se matem uns aos outros. Então esse é o cavaleiro vermelho. E ele tem uma grande espada. Quem que é esse cavaleiro? O que significa esse cavaleiro? Assim como o cavaleiro primeiro, o cavaleiro branco, que aponta para uma realidade de Atos, assim que Jesus foi entronizado, ele enviou o Espírito Santo, e o cavaleiro branco, então, é o Espírito Santo que é derramado. Da mesma forma, o segundo cavaleiro aponta para uma realidade de Atos, que é a realidade da perseguição. Se nós continuarmos na sequência do livro de Atos, nós vamos ler que logo a igreja passou a ser perseguida, a igreja cresceu, teve um período ali que ela contava com a simpatia de todos, mas de repente, então, Deus enviou a perseguição, inclusive para tirar a igreja de Jerusalém, porque a igreja se acomodou em Jerusalém, precisava ir para todo mundo, então se levanta uma perseguição. Nessa perseguição, Estevão morre apedrejado, e nessa perseguição, Tiago, irmão de João, morre decapitado. Então, o que nós temos aqui? Esse cavaleiro vermelho aponta para essa perseguição, aponta para guerras, aponta para a decapitação de cristãos, por isso a utilização da espada. E João, isso é muito significativo, depois ele vai falar das almas dos decapitados. Isso é muito significativo para João, porque o seu próprio irmão foi decapitado ao fio da espada. O ponto é que o Tiago, ele foi o primeiro apóstolo a morrer. João, ele não morreu por martírio, mas ele viveu uma vida de sofrimento e até morrer de causa comum. Mas Tiago, seu irmão, ele foi decapitado. Então, esse cavaleiro aqui está apontando para isso, para essas perseguições. Observe, os dois primeiros cavaleiros apontam para o passado. Um destaque é que os cavaleiros aqui, às vezes, são simultâneos. Então, vivemos ainda o período do primeiro cavaleiro, do primeiro selo. O Espírito está aí, vitorioso para vencer. Aonde quer que se pregue o evangelho, pessoas se convertem. E também vivemos nesse período do cavalo vermelho, porque ainda há perseguição. Recentemente foi morto um cristão no Oriente. Eu até postei a notícia no jornal, muitos pastores postaram, desse cristão que foi assassinado, que foi morto, que foi martirizado no Oriente. Perseguição, guerras, cavaleiro vermelho. Então, observe, são simultâneos. Se abriu, aconteceu e está acontecendo até hoje. Então, nós não podemos pensar que os cavaleiros... o primeiro já acabou, não existe mais, aí depois que vai entrar o segundo. Não, estão acontecendo simultaneamente. Ok, vamos continuar. O versículo 5 diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro como uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo,
ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Ouvi uma profecia sobre o cavalo amarelo, olha aí. Eis o cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho. Esse é o grande ponto de Apocalipse. O Apocalipse quer que os cristãos sejam fiéis à palavra e fiéis em seu testemunho. Testemunho é martírio. Então, os morreram por causa do martírio. Então, foram martirizados. Então, por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, o número dos seus conservos, ou seja, dos que serão salvos, dos eleitos, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Apocalipse é escrito para incentivar a morrer por Cristo. Esse é o grande ponto. Então, vai ter um número aí dos que serão mortos, como igualmente eles foram. Vamos lá. O terceiro cavalo, então, é o cavalo preto. E esse cavalo preto, ele tem uma balança em sua mão. O cavalo preto, normalmente, é chamado de fome. É uma referência à fome. E sim, o cavalo preto, de fato, ele traz uma referência à fome, por causa da balança. Mas é muito mais do que isso. Nós precisamos ver os detalhes aqui. Se vocês observarem, olha, vem, então vi, eis um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz como a voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e vinho. O que significa isso? O ponto aqui, e esse cavalo preto, nos faz lembrar de todo o contexto socioeconômico de Apocalipse. Eu estou dando muito essa ênfase de uma interpretação literária e socioeconômica. Existiam as guildas, que eram sindicatos comerciais, e os cristãos da Ásia Menor, para poder vender, comprar e poder comer, eles deveriam participar das guildas. O problema é que as guildas eram idólatras. As guildas adoravam o imperador, o trono de Satanás, e se o cristão participasse das guildas, eles estavam desonrando o Senhor, desonrando o testemunho do Senhor. Então, eles não deveriam participar das guildas. Mas se eles não participassem das guildas, eles iriam sofrer sanções econômicas. Eles iriam ficar pobres. É isso que o texto está nos mostrando. Os mais pobres não estão conseguindo pagar mais a comida. E os ricos estão ficando intocáveis aqui. Quando Jesus mostra, então, a balança, ele está remetendo aqui a um jugo de escravidão. E quando o texto fala 3 medidas de cevada, uma referência de 3 medidas de cevada, as 3 medidas de cevadas, era aquilo que era pago, era aquilo que o senhor gastava, um senhor de escravos gastava por um escravo. Então o texto está mostrando, olha, se vocês mantiverem o testemunho, vocês podem passar sanções econômicas, vocês podem ser escravizados, vocês podem estar à margem da sociedade. É isso também que significa uma medida de trigo por um denário. Um denário é o salário de um dia. E uma medida de trigo por um denário é muito caro. Então aqui o trigo aumentou o preço. O salário, o denário daqueles que são fiéis não vale muito mais. Eles não têm mais condição de comprar essa ideia. Por quê? Porque mantiveram o testemunho fiel. Então, uma medida de trigo por um denário é muito dinheiro. O trigo está valendo demais. E essa é a ideia aqui. A ideia é que os crentes estavam passando por dificuldades, os que estavam se mantendo fiéis,
E os que estavam sendo infiéis, eles precisavam se manter fiéis e estarem preparados para sofrer dificuldades econômicas. Dificuldades econômicas. Porque se eles mantivessem um testemunho fiel, o dinheiro deles iria valer menos. Entenderam? Então a fome aqui é conectada à perseguição anterior. Os cristãos passaram fome. Os cristãos foram escravizados. Os cristãos foram mortos. Agora, observem o finalzinho. Isso é muito interessante. E não danifiques o azeite e o vinho. Anteriormente, eu falei que 3 medidas de cevada por 1 denário aponta para a escravidão. A grande maioria dos cristãos do primeiro século eram escravos. O cristianismo e a igreja cresceu muito entre os escravos. E esses escravos poderiam fazer algo contra o senhor deles, o senhor que era injusto. Eles poderiam, por exemplo, em relação ao sofrimento que eles vinham passando, danificar o azeite, danificar o vinho, até roubar o azeite, roubar o vinho, porque eles que cuidavam, muitas das vezes, das coisas da casa. Então, eles poderiam agir contra o Senhor. E João, nessa profecia, está dizendo, não façam isso. Então, quando o texto diz, não danifiques o azeite e o vinho, ele está dizendo, olha, sofram calados, sofram quietos, ou simplesmente sofram por Cristo, mantenham o testemunho fiel, não revidem, não hajam contra o vosso Senhor, não pague mal por mal, mas faça o bem a todos, entrega para Deus, é Deus que vai julgar. O papel de vocês é orar e fazer o bem para todos. Olha como que isso vai contra, muitas vezes, o nosso cristianismo da atualidade. Um cristianismo rebelde, um cristianismo protestante, um cristianismo em que você tem que revidar mesmo, você tem que dar o tapa, você tem que ser o brigão, né? E não, o texto está dizendo, não revide. Vocês vão ser perseguidos, até mortos talvez, vão passar fome, vão estar na margem da sociedade, vão passar por pobreza, mas não revidem, sofram, porque sofrer para a glória de Cristo é grato ao Senhor. Isso quem diz não é João aqui em Apocalipse, mas é Pedro na sua primeira epístola. Sofrer por Cristo é grato ao Senhor. Então essa é a ideia. Legal, né? Quarto selo. O quarto selo, nós temos o cavalo amarelo. São 4 cavaleiros. O número 4 é muito importante porque aponta para a realidade da criação. O número 4 sempre é a criação. E também nos ajuda a entender o significado. O quarto selo, então, abre e um cavalo amarelo com seu cavaleiro sai. E esse cavalo é a morte. Pronto, é a morte. O inferno segue. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com pestes e com feras da terra. Observe como que o 4 se repete aqui. Primeiro, o número 4. É o 4º cavaleiro, é o 4º selo. Segundo, espada, fome, peste e feras. Né? Ou melhor, aqui já é o terceiro. O segundo é a 4ª parte da terra. E terceiro, espadas, fome, peste e feras da terra. Por que essa ênfase no 4? Porque aqui tudo é muito simbólico. Lembre-se, isso não é literal. Não vai haver um cavaleiro amarelo na rua com o inferno seguindo ele. Nada disso. Aqui nós temos um cavaleiro que vai trazer morte para toda a terra. Por isso 4. 4 simboliza a terra, a criação. Então esse cavaleiro vai trazer morte para a criação. E quando o texto diz a 4ª parte da terra, também é simbólico. Não está dizendo literalmente que, como se fosse algo fulminante, de uma vez e uma única vez, toda a 4ª parte da terra irá morrer. Não é isso. Mesmo porque essa profecia se repete algumas vezes em Apocalipse. Nós vimos que Apocalipse é dividido em 7 vezes e são sessões recapitulativas, ou seja, a mesma coisa é contada de uma outra forma com um acréscimo de detalhes. Então, por 7 vezes. E se por 7 vezes a 4ª parte da terra morre,
Faça um cálculo aí, o Wade, que é dessa área das exatas, faça o cálculo. Por 7 vezes, a quarta parte da Terra morre. Isso é possível? Não vai ter mais gente para morrer. Então, isso daqui é simbólico. Não está dizendo, e não é 7 vezes, literalmente, que a quarta parte vai morrer. Está dizendo da morte que existe em todo o tempo. E, mais uma vez, eu digo que esses cavalos são simultâneos. Está acontecendo simultaneamente na história. A morte está aí, a espada está aí, a fome, a peste, as feras, como a peste negra, como a Covid-19, como a gripe espanhola. É sobre isso que esse texto está dizendo. Que essas coisas vão acontecer, que guerras e rumores de guerras, que destruição vai existir, que doenças vão existir. É isso que o texto está nos referindo. A morte está aí. E a morte é importante para cumprir os propósitos salvíficos, lembra? Lembre-se que Apocalipse aponta para os propósitos salvíficos, os propósitos da evangelização mundial. Por que a morte é importante? Justamente para entendermos que este mundo não é o mundo perfeito. Então a morte vai nos mostrando da necessidade de algo além, de que esse mundo vai passar, de que esse mundo é corruptível. Então esse cavaleiro está aí. Bom, na sequência, então, nós temos o quinto selo. E o quinto selo nós temos o quê? As almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra e por causa do testemunho. Então, vi debaixo do altar uma figura veterotestamentária. Altar só existe no templo de Salomão ou no templo de Israel, de Jerusalém, ou no tabernáculo. Então, o púlpito aqui onde nós pregamos não é altar, porque o local onde nós estamos não é o templo. É uma confusão bastante grande hoje em dia nas igrejas que chamam o púlpito de altar. Altar só no templo de Jerusalém, templo que foi destruído e templo que não existe mais. Hoje a igreja é o templo. A igreja, que eu falo as pessoas, templo do Espírito Santo. Então, aqui está fazendo uma figura veterotestamentária. Debaixo do altar via as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então, eles foram mortos por quê? Por causa da fidelidade. E clamaram em grande voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, não vingas o nosso sangue? Observe, as almas mortas diante de Deus. Diante do altar aqui é diante do trono. Elas estão reinando. Lá em Apocalipse 20, nós vamos ver que há tronos para essas almas. Essa é a ideia. O que João está querendo passar é que as almas que morreram, que foram martirizadas, estão reinando. Claro, não apenas os que foram martirizados, mas todos aqueles que morreram sendo fiéis ao Senhor estão reinando com Cristo, estão diante de Deus, diante do altar do Senhor. E por isso é infinitamente melhor do que tudo que nós formos passar nessa vida. Vale a pena sofrer pobreza, ser até decapitado, porque o que nos espera é a glória. É isso que João está querendo dizer. Então, essas almas, elas estão diante de Deus, essa ideia, e elas estão clamando. Até quando, Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue? Ou seja, essas almas sabem o que aconteceu com elas não perderam a memória. A teoria de que nós vamos perder a memória, ela não é bíblica, não encontra bases bíblicas. Então, essas almas sabem muito bem o que aconteceu com elas. E elas estão clamando ao Senhor. Claro que na eternidade não existe sofrimento, porque o sofrimento não é uma questão de ter memória ou não do que aconteceu. O sofrimento é uma questão de estar com Cristo ou não. E na eternidade nós teremos Cristo plenamente ao nosso lado. Por isso que não há sofrimento. Nós vamos chegar lá. Então essas almas estão clamando. Elas têm vestiduras brancas, são santas. E é dito para elas repousarem. Mais uma ênfase aqui. Repousar, quando Paulo fala os que estão dormindo, não significa um sono da alma. Que o povo fala que nós vamos ficar dormindo até Jesus voltar. Não, elas estão acordadas, elas estão cientes do que está acontecendo, elas estão até clamando, falando, conversando com o Senhor, mas é um repouso, porque elas estão diante do Senhor, isso é repouso.
Então, repousassem mais um pouco até que completasse o número dos conservos. Por quê? Porque essa época que estamos vivendo, até aqui, o quinto selo, é a época da anunciação do evangelho, entre a primeira e a segunda vinda. É a era do chamamento do evangelho. Por isso, essas almas, elas são chamadas a descansarem até que se complete o número dos que haviam de ser mortos, daqueles que seriam chamados e daqueles que morreriam por Cristo. Até hoje, então, elas estão esperando, porque ainda há pessoas se convertendo e ainda há cristãos morrendo por Cristo. Isso é maravilhoso. Então, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram os montes e os rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Quem? Cristo, Deus. Então eles estão querendo se esconder de quem? De Deus. E da ira do Cordeiro. O Cordeiro está irado. Cristo se ira, sim. Porque chegou o dia, olha só, D maiúsculo, é o dia. É o dia da vinda de Jesus, é o dia do grande julgamento. Chegou o dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Texto forte, né? Então nós temos aqui, agora, o sexto selo. Observe, o quinto selo, as almas estão clamando. Até quando? E é dito, espere um pouco. Então há um hiato entre o quinto e o sexto selo. E aí o sexto selo nós temos o quê? O grande dia. É o dia chegou. O dia da ira, o dia da vingança, o dia de julgar aqueles que perseguiram a igreja. Essa é a ideia. E aí, toda essa cena que mostra o sol se tornando negro, aponta para Mateus 24. Jesus falou isso também, que o sol, a lua, as estrelas, os poderes celestiais, cataclismas naturais acontecem, mostrando que o grande dia chegou, o dia da ira. Claro que é simbólico, mais uma vez, mas aponta para o texto de Mateus 24. Mateus 24, eu creio que é profético e um pouco literal, de fato. Então, está apontando para aquilo que Cristo falou, o dia chegou. E aí, o que é esse dia? O dia da ira. Aqueles que não adoraram o Senhor, os adoradores da besta, isso vai ficar claro quando nós vermos a sexta trombeta, os adoradores da besta, eles se lamentam. O João falou isso, as nações lamentarão, eles tentam se esconder, porque eles sabem que chegou o dia do julgamento, o dia da ira do Cordeiro. É isso que nós temos aqui no sexto selo. E aí o sétimo selo, que lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, nós vemos a abertura, existe o capítulo 7 como um hiato, como um interlúdio entre o sexto e o sétimo. Então, o sexto selo é o juízo final, o fim, acabou a história. E aí, no sétimo selo, o que nós temos? Um reinício. Quando o Cordeiro abriu um sétimo selo, houve silêncio no céu por meia hora, então, 7 trombetas. Viram? Então, é um recapitular. A história agora vai recomeçar. Vai recontar a história. Porque aqui já acabou. O juízo final é a última cena. Então, houve o juízo final, última cena. Claro, não é a última ainda. A última cena, na verdade, é a adoração eterna. É o que vem depois do juízo final. Depois do juízo final, o que nós temos? O povo de Deus adorando eternamente. E esse é o interlúdio, capítulo 7. Olha só, o capítulo 7, ele conta a mesma história 2 vezes. Ele vai falar numa perspectiva veterotestamentária. Vétero é Antigo Testamento, né? Então, uma perspectiva do Antigo Testamento, o povo de Deus adorando, e depois uma perspectiva neotestamentária, de todas as tribos, povos, línguas e nações, no versículo 9 a 17, se eu não me engano. Então,
duas perspectivas, 9 a 14. Então, são duas perspectivas, mas contando o mesmo ato, a mesma adoração, é o mesmo povo, não existe separação. O dispensacionalismo faz uma separação de povo. Não, não é. É o mesmo povo, não existe esse ato. Então, depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Então, 4 sempre simbolizando a terra, a criação. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do sol nascente, ou da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz os 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Isso é muito importante, porque essa cena aqui, na verdade, está apontando para os selados, ainda não está mostrando a adoração. E quem são esses selados? Todo o povo de Deus. Então, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, selarmos na fronte, Satanás vai fazer uma paródia disso daqui. E aí, por isso que Apocalipse 12, 13, nós vemos o selo da besta, a marca da besta, também na fronte, na mão, né? Então, o povo de Deus é selado por ele. E até que seja selado, não vai haver juízo final. Então, até todos serem selados. E aí, existe um número aqui, que não é literal. Os 144 mil de toda a tribo dos filhos de Israel. E aqui vai falar de cada tribo 12 mil. 12 mil vezes 12 mil dá 144 mil. Então, 144 mil é a totalidade do povo de Deus. É um número simbólico e não um número literal. Não são apenas 144 mil salvos, porque senão é muito pouco. Nós temos no mundo hoje 7 bilhões de pessoas, um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Então, como que só 144 mil seriam salvos? Não daria nem na nossa época só, imagina todas as épocas. Então, não é literal, mais uma vez, não é literal. Ok, vamos ver isso agora na adoração da eternidade, Apocalipse 7, 9 a 17. O ponto é que estes que são referidos aqui em Apocalipse 7, 1 a 8, são os mesmos que serão referidos aqui em Apocalipse 7, 9 a 17. Aqui tem uma perspectiva veterotestamentária, filhos de Israel, e aí as tribos, e agora aqui uma perspectiva neotestamentária. Mas é o mesmo povo, é o mesmo povo. Eu vou explicar isso. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão. A grande multidão são 144 mil selados, que na verdade é simbólico, não se pode enumerar. Essa é a ideia. Então é a grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, perspectiva neotestamentária. Porque só depois da ascensão de Jesus que de todas as nações, povos e línguas. Olha, repetição aqui em 4, né? Então é de toda a terra essa ideia, nações, tribos, povos e línguas, toda a terra. E essa repetição, nações, tribos, povos e línguas, aparece 7 vezes em Apocalipse. Ou seja, o perfeito. É perfeito, é o número perfeito. De toda a terra, os salvos, aqueles que são eleitos do Senhor, virão. E isso será perfeito. Sem mais, sem menos. É perfeito, é completo. Para a glória de Deus, o número da perfeição é 7. Fantástico isso, né? Apocalipse é extraordinário. Se você for estudar os números aqui de Apocalipse, você vai ver esses detalhes maravilhosos. Então, esses estão em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Vestiduras brancas. Quem estava com vestiduras brancas antes? Quem que recebeu as vestiduras brancas antes? No capítulo 6. As almas daqueles que haviam sido mortos, decapitados, que mantiveram testemunho fiel e a palavra. Então, quem são esses daqui? João está deixando claro para os seus leitores. Esses que estão adorando o Cordeiro são os que foram mortos em toda a época, de todos os tempos, né, do passado, presente e do futuro. Aqueles que ainda seriam mortos, as almas clamam e é dito, espera um pouco, ainda tem mais gente para morrer. Esses que estão vestidos de vestiduras brancas adorando o Cordeiro. João está mostrando a cena da vitória do povo de Deus. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação.
Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante ao trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, 7 vezes vai repetir, porque é o louvor perfeito, é a glória perfeita, é a sabedoria perfeita a Deus. É o completo para Deus. Deus não recebe o imperfeito, ele recebe o perfeito. Por isso que o louvor que ele recebe é o que vem em nome de Cristo, porque só Cristo é o perfeito. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e da onde vêm? Ou da onde vieram? Sempre um ancião conversa com João ou faz uma pergunta retórica justamente para ensinar algo. Então João responde: Senhor, tu sabes, eu não sei, eu sei que está sabendo da história. E aí o ancião responde, então ele lhe disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Que tribulação é essa? Se nós entendemos que as almas dos que foram mortos são as almas dos que morreram desde a primeira vinda de Jesus, ou desde antes da primeira vinda, são todos os que mantiveram testemunho fiel. Então, desde a primeira vinda até a sua segunda vinda, então a grande tribulação é todo esse período, são os últimos dias. É o período que iniciou quando Jesus enviou o Espírito Santo. E enviando o Espírito Santo, logo veio a perseguição. Tiago foi decapitado. Logo no início da era cristã, Estevão foi apedrejado. Então, essa é a tribulação. Nós estamos vivendo essa grande tribulação. Não é algo futuro, como diz o dispensacionalismo. Eu vou explicar isso melhor também. Então, lavaram as suas vestes e alvejaram. Então, por isso que eles estão diante do trono, porque eles alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão, o texto já explica isso. Porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, no seu tabernáculo, na sua casa. Então, estão diante do trono. Aqueles que morrem, aqueles que mantêm o testemunho fiel, vão servir a Deus diante do trono. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua morada, a sua casa, tabernaculará com eles. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não vai haver mais sofrimento. Isso vai ser potencializado em Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Olha que coisa. Então, essa cena é a mesma cena de Apocalipse 21 e 22, só que lá com mais detalhes. É a última visão, né? É o último recapitular, então lá vai ter mais detalhes do que aqui. Não são cenas diferentes, é a mesma cena, repetido 7 vezes. Isso é muito importante. Vamos lá. O interlúdio que ocorre entre o 6º e o 7º selo, por sua vez, ele vem contrastar o pânico do juízo apresentado no capítulo 6. Olha que coisa interessante. No capítulo 6, nós temos um pânico daqueles que não têm Cristo. Eles tentam se esconder nos montes, eu mostrei isso. E agora, então, esse interlúdio, ele vem contrastar esse pânico, porque os que estão no capítulo 7 estão em paz com Cristo. Esse interlúdio, então, vem responder à pergunta final do capítulo 6, versículo 17. Quem poderá subsistir? Nós vimos isso. Né? Quem pode suster-se ou quem pode subsistir? Né? Tal pergunta ecoa Malaquias 3:20. Então, quem pode resistir o grande dia da ira do Senhor? É isso que Malaquias fala. Quem pode resistir? Quem pode sobreviver a esse dia? E aí vai mostrar quem que sobreviveu, os fiéis, os que mantiveram um testemunho fiel. Então, João recebe uma visão daqueles que são selados por Deus, redimidos por ele e resistirão à tribulação. A primeira visão traz a figura dos 144 mil selados, que é a soma de 12 mil pessoas de cada tribo de Israel.
sendo que os 144 mil da primeira visão e a grande multidão da segunda visão são as mesmas pessoas, vistas de perspectivas diferentes, veterotestamentária e neotestamentária. Então, não vamos cair aqui no erro do dispensacionalismo, né? O dispensacionalismo, às vezes, diz que esses 144 mil são apenas os salvos do povo de Israel. Existe uma seita moderna que diz que somente 144 mil serão salvos. Eu não sei qual é, mas é uma seita, é uma dessas heresias. Não é que eu não sei, eu me esqueci qual era agora. Eu não sei se é testemunhas ou os mormons, não sei. Enfim, depois você pode pesquisar. Mas eles dizem que somente 144 mil serão salvos. Ou seja, muito pouco. Quase não tem salvo. Se for juntar toda a membresia que existe hoje na seita deles, não dá muito mais do que isso. Então é incoerente pegar esse número como literal. O ponto aqui é que é o mesmo grupo. 144 mil selados, todo o povo selado de Deus, são salvos. E a grande multidão de todas as nações são salvos, selados por Deus, também são selados, são salvos. Então é o mesmo grupo. A segunda visão, então, que é essa a partir do versículo 9, esclarece onde se localiza este interlúdio. Os versículos 15 a 17 apresenta que essa é uma visão do reino de Deus após a consumação. Após a consumação. Então, consumou, acabou. Juízo terminou, consumação. Então, essa é a última cena, por isso que o capítulo 8 recomeça, não tem mais o que contar. Isto é, depois que o trono de Deus desceu do céu para Deus morar com seu povo. Né? Ele está morando com o povo aqui, ele estendeu o seu tabernáculo, então seu trono desceu, Jerusalém desceu, Apocalipse 22. Então, essa é uma cena que vai ser ampliada lá em Apocalipse 22. Nesta visão, João vê dentro da eternidade, onde ele observa os santos em pé diante do trono de Deus e do Cordeiro. E eu costumo dizer que João se vê e João nos vê. Ao ver essa cena, claro, é uma cena simbólica, logicamente é simbólico, ele não está vendo literalmente lá na eternidade, mas ele está vendo algo simbólico, mas ao ver essa cena, ele nos vê e ele se vê, porque nós estamos lá. Essa cena é uma cena do nosso futuro, para a glória de Deus. Então, o propósito geral do capítulo 7 é mostrar a todos os que leem que Deus selou um povo para si, selou. Satanás pode ter um povo selado, os adoradores da besta serão destruídos, mas Deus selou um povo para si. E estes são os redimidos por Cristo, os quais viverão eternamente na presença de Deus. O texto traz esperança mediante a verdade que o Deus soberano está conduzindo a história para a sua glória e tem um propósito com a salvação e a glorificação dos seus santos. Isso está lá em Marshall. Beleza. Eu já estou quase completando uma hora de estudo, mas eu quero passar um esboço aqui para vocês e ainda destacar algumas questões. Então, eu vou mais uns 10 minutinhos ou 15 minutinhos até terminar, tá bom? A adoração a Deus prestada pela multidão inumerável. Isso é o começo. O texto diz, uma multidão inumerável, não se pode contar. Então, é de toda a nação, tribos, povos e línguas, já destaquei isso. E isso aponta para a evangelização, né, de todo mundo. Nós vimos isso, que de todas as nações, pessoas iriam adorar ao Senhor. E essa nação, ou melhor, essa multidão estava vestida de roupas brancas, roupas brilhantes. Então, aqui a ideia não é que é apenas branco fosco, né? É um branco brilhante, a ideia de estarem glorificadas. Eles receberam a glória de Deus. E com folhas de palmeira nas mãos gritavam. Interessante a menção das folhas de palmeiras, porque remete à entrada triunfal de Jesus a Jerusalém, quando Jesus estava entrando montado no jumentinho e as pessoas cantavam, Hosana, Hosana é aquele que vem em nome do Senhor. E eles tinham folhas de palmeiras agitando. E esses aqui também estão com folhas de palmeiras. E também é muito interessante o fato de que apenas o apóstolo João, no Evangelho de Jesus segundo João, relata essa entrada com folha de palmeiras. Os outros evangelistas não falam. E João, então, destaca isso agora na adoração celestial. Isso até é um argumento a favor da
autoria joanina de Apocalipse. Foi João, o apóstolo, que escreveu. Porque folhas de palmeira só aparece 2 vezes nas Escrituras Sagradas. Uma é no Evangelho de João e outra é em Apocalipse. Não aparece em nenhum outro lugar. Então, interessante isso, né? E eles estavam com a folha de palmeira e gritavam: a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. Isso é uma referência a Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. É Deus que salva. Por isso nós somos monergistas. Deus que salva. Não precisa da nossa ajuda para salvar. Não, ele salva. A salvação pertence a Deus. Um tema predominante em Apocalipse é a adoração a Deus, diante do trono descrito como de Deus e do Cordeiro. Então, o Cordeiro sempre é adorado, Deus é adorado, e adoração é um tema predominante em todo o livro de Apocalipse. Inclusive, o verbo adorar aparece muitas vezes. Ele é usado 24 vezes no livro de Apocalipse. Agora, eu não sei se é uma referência ao povo, né? Aqui eu teria cuidado de dizer que é uma referência. 24 vezes que aparece adoração é porque o povo de Deus ele vai adorar, esse é o propósito, esse é o fim principal do povo de Deus. 24 é 12 mais 12. Então, 24 sempre aponta para a totalidade do povo de Deus. O povo do Antigo e Novo. 12 do Antigo, 12 do Novo. Essa ideia. Não sei se a gente pode aplicar assim. Eu vou tomar cuidado e cautela nessa aplicação. Mas é interessante saber que a adoração aparece 24 vezes. Então, a adoração é um tema muito importante no livro de Apocalipse. E a adoração celestial é sempre dirigida àquele que está no trono e ao Cordeiro. Então, o Cordeiro sempre é Deus. Bom, adoração prestada por anjos. Então, primeiro nós vemos a adoração, uma multidão inumerável, agora os anjos também adoram. E eles adoram caídos sobre os rostos deles diante do trono. Eles estão prostrados, eles sabem diante de quem estão. Estão prostrados diante de Deus. Eles adoram dizendo: o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, honra, poder e força pertencem a Deus. Já disse que essa repetição em 7 vezes aponta para a perfeição, toda a perfeição e toda a glória a Deus. É por isso que nós sempre falamos que a adoração ao Senhor é eterna, os anjos adoram. E quando nós vamos participar de um culto público, nós não estamos começando o culto não começa aos domingos, 19 horas, não. Nós estamos, na verdade, adentrando esse contexto de adoração eterna, por isso que é solene. Por isso que deve ter respeito, por isso que eu não posso ficar conversando com outro, por isso que eu preciso me comportar no culto, por isso que eu preciso prestar atenção na pregação e não ficar indo no banheiro toda hora, porque Deus está sendo adorado com toda a honra e respeito, os anjos estão prostrados diante de Deus, então nós precisamos adorá-lo com o mesmo respeito, o mesmo zelo, porque Deus é glorioso. Nesse ponto, então, é enfatizada a soberania de Deus, que é transcendente. Né? O fato de Deus ser glorioso, estar sendo adorado dessa forma, ele transcende, ele está acima de nós. Mas, ao mesmo tempo, ele é chamado de nosso Deus. Ele é um Deus presente, é um Deus pessoal. Então, ele é transcendente, está acima de nós, Deus é Deus. Nós não podemos desrespeitar, não é o cara lá de cima, não é o amiguinho, não, é Deus, meu Senhor, meu Pai. E nada de falar outra coisa diante dele, é respeito. Mas ele também é meu Deus, é o meu Pai. Isso é maravilhoso. E todo o Apocalipse é notado esse fato, onde Deus é descrito como um Criador poderoso, cujo trono domina a cena divina, e ao mesmo tempo um Deus que está perto do seu povo e que pastoreia e permite ser chamado de seu Deus. Então ele é Deus de longe, porque é Deus, mas ele também é Deus de perto, né? Por isso que nós modificamos aquela música, né? Nós cantamos é Deus de longe e Deus de perto, né? Também de perto. Ele é transcendente e também imanente. Esses são os termos técnicos. Ok. E nós temos então, em terceiro lugar, a adoração prestada somente por verdadeiros adoradores. E a ênfase nos verdadeiros, porque na eternidade não vai ter joio mais, só trigo. O ancião questiona, quem são, né? Quem são os adoradores vestidos de roupas brancas? É uma pergunta
didática do ancião, e ele mesmo explica, a explicação do ancião sobre quem são os adoradores e de onde vieram. Eles são os que estão vindo da grande tribulação, e eu já expliquei que essa tribulação aqui, grande tribulação, se refere a todo o período neotestamentário, período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então nós já vivemos essa grande tribulação. O dispensacionalismo, agora eu explico isso, e esses que vêm da grande tribulação são os que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa é a razão deles estarem lá, ou seja, somente os salvos. Somente os verdadeiros salvos que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E somente o sangue do Cordeiro salva. Não são as suas obras, não é a religiosidade, mas é o sangue do Cordeiro que garante que eles estarão lá. Essa é a razão de estarem diante de Deus e serem verdadeiros adoradores. Tendo lavado suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso receberam a presença eterna de Deus. Aqui nós temos o princípio Emanuel, Deus conosco. Deus estendeu o tabernáculo, o santuário de Deus sobre eles e fez a habitação sobre eles. Então Deus vai habitar conosco. Esse é o princípio Emanuel. Deus conosco. Jesus é Deus conosco. E desde o início, no Éden, nós vemos isso. Deus caminhando com o homem na viração do dia. Deus querendo ser o Deus do seu povo e querendo que o povo seja propriedade peculiar dele. Essa é a essência da aliança, este é o princípio Emanuel. Então, parece-me que eu cortei aqui dos slides o que eu havia falado para vocês, que é essa questão da grande tribulação. Mas havia aqui no slide uma parte onde eu explicava essa grande tribulação. E eu vou explicar isso. O texto aqui diz que aqueles que estão vindo da grande tribulação. Algumas traduções dizem aqueles que vêm, ou aqueles que vieram da grande tribulação. Mas a ideia aqui, o tempo verbal do verbo que está aparecendo aqui, é um tempo, particípio presente, que traz a ideia de continuidade, aqueles que estão vindo. Ou seja, em todo o período entre a primeira e a segunda vinda, os que estão vindo da grande tribulação. Ou seja, essa tribulação é toda aquela perseguição. São os decapitados, Tiago, Estevão, somos nós que mantivermos o testemunho fiel, morrendo ou não, mas estamos vivendo essa tribulação. Então, são estes que estão lá. Então, esse período que nós vivemos, que nós caracterizamos como o último dia, é a grande tribulação. Claro que sim, que entendemos que à medida que se aproxima do fim, à medida que se aproxima do retorno de Cristo, a tribulação vai aumentar. É como as dores de parto. Onde nós vemos isso? Nós vemos isso em Mateus 24. Jesus nos traz essa ilustração do princípio das dores, guerras, rumores de guerras. Então as dores vão se aumentando, potencializando até que muito intensa será essa dor num período próximo da vinda de Jesus. E aí nós temos o retorno de Cristo. Mas já vivemos os últimos dias. Ok? Bom, bênçãos que os adoradores recebem por estar à presença de Deus. Não terão fome nem sede. Olha que legal. Absolutamente não cairá sobre eles o sol nem calor. Aqui é o sofrimento do sol, da miséria, de não ter casa, de estar num lugar deserto. Por quê? Porque o Cordeiro é o pastor deles. Leva para as águas verdejantes, ou para as águas de descanso e os pastos verdejantes. Porque o Cordeiro é o guia deles para as fontes das águas da vida. Em Apocalipse 22, nós vamos ver uma ênfase nas águas da vida e também na árvore da vida, que é uma cena da eternidade. Deus enxugará toda lágrima dos olhos deles, então eles não sofrerão mais. Observe, a ideia de enxugar toda lágrima dos olhos pressupõe que eles saberão, sim, todo o sofrimento que eles passaram, a lágrima, mas Deus vai enxugar. Então, a razão de não haver sofrimento não é porque não se lembram, mas é porque Deus enxugou, Deus consolou, Deus confortou com a sua presença. A lição preciosa desse texto, que traz motivação a todos de qualquer época, é que Deus restaurará aquilo que foi perdido ou distorcido no princípio. Então,
A restauração da criação, criação e consumação. Deus criou perfeito, o pecado do homem corrompeu toda a criação e amaldiçoou toda a criação e o próprio homem, mas Deus em Cristo está restaurando toda a criação. Essa é a ideia. 3 aplicações. Se você ainda não lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, então vá até Jesus e peça para que ele te perdoe. Faça isso com humildade, advinda do arrependimento e com confiança da fé verdadeira. Arrependimento e fé. Arrependei-vos e crede. É chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede. O tempo está próximo, Cristo voltará. Arrependei-vos e crede. Então, lave suas vestes. A garantia desses cristãos, dessa multidão estar diante do trono é uma apenas. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É somente isso. Não adianta a gente pensar que é a nossa força, que é a nossa religiosidade, somente o sangue do Cordeiro. Se você já é salvo, lembre-se que foste salvo para adorar a Deus de todo o coração. Então, faça de sua vida uma vida de adoração. Na eternidade nós vamos adorar. Esse é o fim principal do homem, glorificar a Deus e dele desfrutar para todo sempre. Então, adore, não menospreze a adoração. Adore com zelo, com honra, com respeito, porque Deus é perfeito. Hoje nós estamos vendo uma negligência generalizada da igreja em relação à adoração. E nós não podemos negligenciar a adoração. Se você tem passado por tribulações, seja qual for, lembre-se que seu Deus está conduzindo a história para a sua glória. Então, tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada pode nos separar do amor de Cristo. Em todas essas coisas já somos mais do que vitoriosos. Creia nisso. Eu sei que a tribulação é grande, doença, pandemia, pobreza. Às vezes, por não nos corrompermos nesse Brasil corrupto, estamos fadados a uma vida simples, sem progresso financeiro, de carreira. Ok, amém, para a glória de Deus. Mas não se corrompa, não aceite suborno, não idolatre o governo e as idolatrias imperiais do Brasil. Confie no Senhor e lembre-se das promessas da eternidade. Jamais terão fome. Nunca mais terão sede. Olha, a fome está conectado ao cavaleiro vermelho, ou melhor, cavaleiro preto. Nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esse é o cumprimento da promessa que Deus fez às almas na abertura do 5º selo. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Amém? Bom, antes de nós finalizarmos, deixa eu só ver aqui o que aconteceu com os slides. Deixa eu ver se eu consigo resgatá-los aqui. Só um pouquinho. Uai, estão aqui. Por que não apareceram? Ah, aqui, ó. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Alguns concluem que a tribulação que se dará antes da vinda de Cristo, ou melhor, alguns concluem que é a tribulação que se dará antes da vinda de Cristo. Outros, uma tribulação após a vinda de Cristo. Esse é o pré-milenismo. Cristo vai voltar, vai arrebatar, e vai haver um período de tribulação, sendo que os que creem verdadeiramente, os fiéis, os mais santos, não passarão por essa tribulação. Aí você tem uma questão meritória, né? Isso é um problemão. Então, por mérito, os mais crentes não passarão pela tribulação, e a igreja vai ser arrebatada, e alguns sofrerão nessa tribulação, a segunda chance, né? E poderão se converter nessa tribulação. Isso não é bíblico. Isso não é isso que o texto está nos ensinando. Então, o que eu expliquei, o verbo grego está no particípio presente, o verbo estão vindo, e deve ser traduzido como aqueles que estão vindo, harmonizando assim com o contexto, o qual se relaciona com a multidão inumerável de todas as nações. E dessa forma, a tribulação se refere às lutas que todos os cristãos passam, sendo que os cristãos que vêm da tribulação não são apenas um grupo que viveu em um período, mas todos os cristãos de todas as épocas, os quais sofreram perseguição, opressão, pelo simples fato de serem cristãos. Nós também.
Então, todos os que estão vindo e todos os que são perseguidos, todos os cristãos, a tribulação, as lutas que todos os cristãos passam por causa do nome de Cristo. Amém? Agora sim, eu vou encerrar a nossa live.